Voltamos para o nosso terceiro e último bloco do programa Polêmica, aqui pelo canal 25 da Via Cabo, Terceira Via TV. Lembrando a vocês, e-mails e críticas, dicas e elogios ao programa, programapolêmica@gmail.com. Estamos aqui com Vitor Menezes, jornalista, professor universitário e também presidente da Associação de Imprensa de Campos. Vitor, agora nós vamos aproveitar o último bloco e tentar aí sintetizar várias outras questões. E uma delas que eu iria perguntar a você é que se refere ainda dentro dessa questão do jornalismo. Você é a favor, só para a gente fechar, você é a favor do jornalista assessor de imprensa? Sim, eu creio que esse formato que a gente construiu no Brasil é um formato que tem seus problemas, mas tem essas vantagens que eu tinha conversado no outro bloco, né? Eu acho interessante esse modelo de você levar para a assessoria a conduta, a metodologia. Positivo, né? Acho positivo. Agora, o próprio Código de Ética dos Jornalistas prevê o seguinte, se você, e isso é que é o complicado muitas vezes, se você é jornalista e está atuando numa assessoria, não vai acumular isso com uma redação. Certo? Você mistura dois pontos completamente antagônicos. Exatamente. Esse hibridismo é que complica muito as relações. Por fruto até das circunstâncias de mercado, dos baixos salários, admite-se em muitas situações que esse acúmulo seja feito. E aí a recomendação, inclusive presente no próprio Código de Ética, é de que você pelo menos, então, se for inevitável acumular, né, que você pelo menos o faça em editorias diferentes. Né, para não acontecer aquilo que acontece aqui, acontece em muitos municípios, do jornalista ser assessor de comunicação da prefeitura de manhã e repórter de política à tarde. Né? Não tem como. Então, fica tanto uma função quanto a outra, haverá perdas nas duas, ou mais em uma do que na outra, então é melhor que isso não se acumule. Vamos agora falar de questões locais também importantes, como a questão da Rede Blog. Você pode falar isso de carteirinha porque é um dos primeiros blogueiros, né? Antes que se sonhasse que isso aí fosse dar certo, você já tinha o blog urgente. E a Rede Blog em Campos, na minha opinião, ela tem uma característica efervescente, é uma cidade de blog, né? E qual a leitura que você faz dele? Se você acha que tem essa importância realmente ou se não tem? O que ele precisa melhorar? Quais são os erros dele? Qual a leitura que você faz da Rede Blog? O Urgente a gente começou em 2002, era um grupo de jornalistas, né, entre eles Jorge Rocha, Alexandre, vários jornalistas. Começou no final de 2002 ainda, muita gente nem conhecia a ferramenta dos blogs e tal. Eu acho que boa parte do legado que o Face, o Twitter, as redes sociais estão deixando agora nessas manifestações, a Rede Blog localmente já provocou aqui um pouco, com dimensões diferentes, né, mas proporcional à realidade que se tinha na época. Você chegou a ter manifestações como o Chega de Palhaçada, convocadas por blogs, né, que foi em 2008. Né, então, esse caráter de compartilhar a informação, de trocar, de cobrir, havia o chamado que a gente começou a fazer uma época, o chamado Dia do Abandono. Eu lembro. Você lembra do Dia do Abandono? A gente chegava cada dia 21 do mês e todos os blogs cobriam à sua maneira, completamente de pauta livre, mas cobriam um aspecto da cidade que ele queria denunciar. Né? Isso gerava um efeito multiplicador na internet sensacional. Então, vários experimentos foram feitos e eu acho, inclusive, que boa parte de formação dessa geração que está aí, online agora, da estudantada, da moçada aí, em parte disso se deve um pouco, no que diz respeito aos temas locais, se deve um pouco, claro, vou dizer somente a Rede Blog, mas muito a Rede Blog. Né? Há blogs importantes, como o do Roberto, como o seu, como vários outros, que trazem questões, que disseminam questões que muitas vezes não estão presentes no formato tradicional do jornalismo. Né? Então, parte do que está acontecendo agora é um pouco fruto do legado também daquele tipo de organização que a gente fez lá atrás com a chamada Rede Blog. Agora, eu observo e tive essa curiosidade de perguntar a alguns integrantes do governo, que eu não vou citar nomes, que há uma orientação, e isso é confirmado, de que o poder público não responda a perguntas do blog ou não se paute por ele. Eu já acho que o contrário seria extremamente salutar, que o poder público ele apresentasse uma pauta, que ele ouve, lógico, uma coisa de uma qualidade, né? Essa posição do poder público, eu te afirmo que é uma posição verdadeira. Qual a leitura que você faz dela?
Os blogs são realmente muito importantes ou o poder público realmente não quer fazer essa interface porque ali, de repente, não apresenta tudo que ela gostaria em termos de propaganda positiva? Eu acho lamentável que o poder público, qualquer que seja, e o de Campos não é diferente, se comporte dessa maneira. Quando ele está fazendo isso, ele está dizendo... Primeiro, ele está indo contra todas as normas de assessoria de imprensa, é uma questão até técnica. Né? Houve um caso recentemente de uma empresa privada e que ela estabeleceu critérios para poder responder no Face e no Twitter. Então, eram critérios técnicos que falavam assim, olha, se o sujeito tem lá mais de 500 amigos no Face, eu respondo. Então, era uma questão assim, matemática. Isso em Campos? Não, tá. Fora. Mas o que eu estou dizendo é que isso tem sido prática das assessorias de O comunicação. alcance daquela resposta. Porque sabe a importância daquilo. Então, um poder público que se fecha a esse tipo de resposta... E olha, tem acontecido uma coisa muito grave em Campos. Não é? Isso não diz respeito somente ao Face, ao internauta, ao blogueiro. Isso tem acontecido, inclusive, a partes mais instituídas da sociedade. Eu falo pela própria Associação de Imprensa campista, que enviou ofício para a Prefeitura de Campos e para a InterTV, cobrando explicações sobre a demissão do jornalista Luiz Gonzaga, e até hoje nós não recebemos resposta. Então, o que está acontecendo com essas... Nem da empresa e nem da Prefeitura. Nem da empresa e nem da Prefeitura. Então, o que está acontecendo com essas instituições que não conseguem responder, dialogar, né, se colocar publicamente, como devem ser? Inclusive, nós temos um caso aí, eu ia até tocar nesse caso, mas só aproveitando ele, o próprio José Paes, que é um advogado, usou a lei de acesso à informação, pediu à Prefeitura várias informações e a Procuradoria deu parecer contrário a isso, né? Então, eu acho que há uma necessidade de uma orientação maior que isso seja aberto. E no caso do jornalista, até hoje nós não temos uma posição. Não temos uma posição sobre isso. E o tempo todo acontecem casos até de vereadores pedirem informações e não conseguirem. Isso é muito grave, né? Isso, no que diz respeito, por exemplo, às manifestações agora, o que eu tenho notado no poder público é um certo comportamento tipo, vamos ver se isso passa e se isso não é com a gente. Né? Vamos nos fechar aqui. Não fica quietinho e aguardar a tempestade passar. Porque a coisa está dispersa, tem pautas nacionais, vai desde PEC 37 até cura gay, a coisa está... Então, não deve ser com a gente isso, né? Eu acho isso um erro. Né? Acho um erro da classe política, um erro dos governantes não prestarem atenção nisso. Inclusive, já há vários prefeitos por aí já recebendo os manifestantes, né? já percebendo essa pressão e se colocando por diálogo. Isso aqui em Campos eu ainda não vi. Esse descaso do próprio Poder Executivo, isso em vários municípios, descaso no sentido de não responder o que se é perguntado, não é isso que está fazendo com que o Judiciário faça às vezes o Poder Executivo, não? Nós temos poderes independentes e harmônicos, todo mundo reclama que o Judiciário invade muito, mas será que esses outros dois poderes, principalmente o Legislativo e o Executivo, não estão deixando de fazer a sua função e aí o Judiciário cresce em cima deles? O Judiciário acaba sendo demandado, né, pela sociedade para que a sociedade encontre essas respostas, não só de informações, mas também para suas demandas. Né? Há também, aí você entende muito mais do que eu disso, ou seja, há muitas lacunas também na legislação que deixam às vezes o Poder Executivo aturdido, e aí isso vai cair sempre até o Legislativo, né? Coisas aprovadas na Câmara, tem a constitucionalidade questionada pela Justiça, enfim. Então, há esse tipo de lacuna, mas no que diz respeito à informação, eu acho que é pertinente seu raciocínio, sim. Eu acho que parte do que vai para lá é justamente aquela falta de diálogo anterior entre os poderes do ambiente meramente político, ou mais especificamente político, porque também há política no Judiciário. Né? Mas mais especificamente político, que é o ambiente do diálogo, do legislativo, da interação com o executivo, que precisa acontecer melhor, sim. E a nossa associação de imprensa campista? Falo nosso, não no sentido que eu seja jornalista, é nossa. De me afeiçoar com o trabalho, né? Como é que tá a associação? Como é que ela está vivendo? Estamos resistindo bravamente. Quando você fala resistindo bravamente, é por quê? Resistindo bravamente porque todas as instituições com aqueles modelos tradicionais, elas passam por suas dificuldades, né? É um trabalho voluntário, então você precisa agregar uma diretoria que nem sempre o jornalista trabalha em 3, 4 monte de lugares, então nem sempre a diretoria tem tempo de cuidar da associação como gostaria, nem sempre a própria categoria cuida como gostaria, mas a gente tem feito coisas muito bacanas, a gente tem mantido a regularidade da Semana da Imprensa,
que é um evento bacana, entrou na 23ª edição esse ano. Esse ano a gente discutiu jornalismo literário, que é um segmento de jornalismo bastante interessante. A gente tem mantido o Cine Jornalismo AIC, todo último sábado do mês, de março a novembro, que é um momento em que a casa se abre para poder receber a sociedade. Foi no filme Vlado. Você foi lá, né? No Vlado. É um momento da gente conversar sobre jornalismo, conversar sobre imprensa. É um pretexto para a gente bater papo sobre, como esse que a gente está fazendo aqui agora. A gente tem procurado cuidar daquele patrimônio que é um patrimônio histórico de Campos, né? A sede ali na Formosa, muita gente não conhece, é perto ali da 13 de Maio, né? Colado ali com aquela Oi Telemar, na Formosa. É uma entidade já com 84 anos, né? Aquele prédio lá é de 1944. Então a gente tem procurado também cuidar disso, desse aspecto que é de preservação da memória local. A gente tem o projeto Memória AIC, que grava com depoimentos de jornalistas mais veteranos, né? A gente tem feito algumas coisas nesse sentido de tentar preservar esse legado, uma instituição que tem uma relação muito afetiva com a sociedade, né? A gente percebe isso na relação, grandes nomes do jornalismo, alguns que são nomes de rua, até passaram pela diretoria da casa. Então a gente quando eu falo resistir bravamente, é porque eu gostaria muito mais, de fazer muito mais pela entidade, a diretoria toda gostaria de fazer muito mais, né? Mas a gente tem feito dentro das nossas limitações o que a gente considera possível para manter essa entidade viva. Vitor, eu queria te fazer uma pergunta com relação à inserção do jornalista no mercado político, no sentido de detentor de mandato, né? Nós, quem assiste Câmara, Senado, nós sabemos que há a qualificação caiu muito, né? Por N motivos. E desde que o cenário na época em que conseguiram viver na mesma época junto, um Getúlio, um Carlos Lacerda, um Leonel Brizola, independente de você gostar de um Geraldo Alckmin, pai, enfim, o jornalista, não faz falta o jornalista de carreira profissional dentro do Congresso Nacional em termos de mandato eletivo? Não está faltando essa categoria crescer um pouco ou estar dentro desse cenário? Não seria positivo? Tanto médico, tanto advogado, será que um jornalista ali também não daria um tom melhor no discurso, no falar, no aprendizado, no passar? O que você acha disso? Ou você acha que ele vai entrar em um sistema... Há uma relação antiga entre política e jornalismo e entre jornalistas e políticos, né? Agora, eu acho que esse perfil também mudou um pouco. Assim, a gente não tem, inclusive no que diz respeito à retórica, né? A gente não tem mais espaço hoje para um Brizola, para um Lacerda. Infelizmente. Eu não sei até que ponto é infelizmente, sabe, Cláudio, porque uma vez eu entrei numa conversa com o Elinho lá da Academia Campista de Letras sobre isso, porque ele também é um retórico, né? Mas eu não sei até que ponto isso é ruim, ou se é apenas um outro momento, uma outra forma de dialogar, né? Porque a política eu acho que está cada vez mais racional, mais técnica, entre aspas. Menos romântica, é isso? Menos romântica. E aquilo que é proferido com emoção num discurso, não necessariamente é aquilo que muda, né? Muda alguma coisa. Pode provocar mudança, mas não é aquilo que necessariamente é o mais correto, é o mais sensato, é a melhor opção. Então, o que a gente percebe, por exemplo, nas redes sociais, é que o discurso não convence mais. E eu não sei até que ponto isso não é bom. Porque, na verdade, o que você precisa para convencer? De dados, de elementos concretos, né? Eu acho que você precisa de mais racionalidade da política. O discurso propriamente dito, somente ele não teria um efeito prático. Exatamente, né? Então, pode ser jornalista que se torna político, e isso é importante, porque eu acho que uma vez que você se torna político, é claro que você não deixa de ser jornalista de formação, assim como um médico não deixa de ser médico quando se torna deputado, mas é prudente que jornalistas que se tornem políticos deixem a atividade jornalística, ao menos enquanto estiverem no exercício do seu mandato, né? Eu acho que é preciso ter essa consciência para não misturar esses papéis, mas uma vez estando lá, é claro que pode contribuir, mas como qualquer outro cidadão bem intencionado, capacitado, com vocação pública, o que falta é espírito público. Espírito público. Também para o jornalista tem faltado, né? Mas falta espírito público. E o voto facultativo, você é favorável? Olha,
eu ainda sou talvez um pouco conservador nesse aspecto. A realidade pode até me convencer do contrário agora, não tenho uma posição muito definida sobre isso. Mas toda vez que eu parava para pensar sobre isso, eu pensava na importância do voto obrigatório na trajetória brasileira para a consolidação da nossa democracia, né? Toda vez que eu olhava o nosso século XX, eu olhava um pouco nesse sentido, do quanto que foi importante você ter o dia em que o cidadão tem que ir votar. Porque a democracia também é feita de tradições, de regras, claro, e de obrigações. Existe um ônus, inclusive, na democracia. Sem dúvida. E você tem, inclusive, proibições muito sérias na democracia, por exemplo, se opor à própria democracia, né? Então, nem tudo é permitido na democracia, é aberto completamente à democracia. Você ter discursos raivosos, autoritários, fascistas, podem ser punidos, claro, né? Então, nem tudo é permitido. Então, o aspecto do voto obrigatório, acho que veio cumprindo esse papel. Eu não sei se agora, eu até esperaria que sim, né? No sentido mais libertário da participação política, você entender a participação política como mais espontânea. Talvez a gente caminhe sim para o momento, e se a gente chegar a esse nível de amadurecimento seria bom, de que o voto seja facultativo. Mas, por enquanto, eu ainda entendo o papel importante do voto obrigatório. Inclusive, muito do que se diz sobre voto, reforma política, sistema eleitoral, que estão colocando na agenda aí agora, me parece menos uma demanda das ruas do que uma forma encontrada pelos governos e partidos de encontrar algum tipo de resposta para as ruas. Eu não sei, por exemplo, essa discussão de voto distrital, se isso está vindo da rua. Né? Nós temos 2 minutinhos, eu vou fazer a última pergunta a você, sem entrar na consideração final. Marcos Feliciano, não ele propriamente disso, a religião está atrapalhando a legislação, o ato de legislar? Está, e é uma ameaça que a gente precisa ficar atenta a ela, né? Parte do processo de consolidação da democracia brasileira foi justamente o de criar e consolidar um Estado laico, e o crescimento das bancadas que se pautam, porque não há problema nenhum o religioso ser eleito, claro, né? Não há problema nenhum nisso, né? Não há preconceito, inclusive, com relação à religião alguma. Mas o fato de você pautar a sua atuação por preceitos que não são preceitos universais, né, de civilizatórios, que não são preceitos ali que estão colocados, né, no ambiente público, no espaço público, mas são preceitos específicos da sua denominação religiosa, porque a gente não pode negar que a religião permeia a sociedade toda, claro, como um traço da cultura, né? Então, é claro que sempre vai haver um fundo religioso em cada discurso, inclusive nesse que eu estou fazendo agora. Mas a diferença é você levar para o teu mandato demandas específicas da sua denominação religiosa. Isso é um perigo. Você está legislando para todos, não para o seu segmento. Exatamente. Perfeito. Vitor, infelizmente nosso tempo acabou. Teríamos aí vários programas para conversar, mas agradecer muito a tua presença, deixar todo o sistema de comunicação aqui à sua disposição, até porque você é presidente da Associação de Imprensa de Campos, e que você faça suas considerações finais. Não, eu que agradeço, gostei muito do papo. Eu acho que a gente precisa realmente ter cada vez mais ambientes em que a gente possa conversar abertamente as questões que envolvem a imprensa, porque essas não são questões somente nossas, são questões de toda a sociedade. Estamos terminando mais um programa Polêmica, aqui pelo canal 25 da Via Cabo, Terceira Via TV, e até semana que vem com mais um entrevistado.